E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, aproveitando mais um dia frio de inverno para gravar junto com as tubunas, né? Eu nunca consigo aproveitar elas aqui ao fundo. Hoje, como tá frio, tem algumas trabalhando um pouquinho, mas é bem pouco. Então eu consigo ficar aqui na frente dos enxames sem que elas venham para cima. Assim eu espero conseguir terminar de gravar o vídeo sem elas virem na minha barba ou sem elas irem no microfone da câmera. De qualquer forma, o tema não é sobre elas, só estou aproveitando aqui o cenário, é sobre a preparação para a primavera. A gente ainda está no inverno, mas já estamos indo para o final. Se o meliponicultor deixar para tomar as decisões de última hora, pode ser que ele tenha prejuízos no manejo. Então é importante o meliponicultor saber o que ele vai fazer nos próximos meses, assim a gente consegue se preparar. Seja instalando as iscas, preparando as iscas. Lembrando que o atrativo no mês de agosto está com promoção lá no site. Então www.meliponarioirapitã.com.br. Então seja fazendo as iscas, instalando, seja preparando as caixas ou já se preparando para o que você vai encontrar no enxame. E o que é que pode ser encontrado no enxame? Então eu recebi um comentário bem interessante, eu acabei perdendo ele no meio dos vários comentários, que é relacionado à diapausa. Esse período no inverno que algumas espécies, alguns enxames de algumas espécies param de fazer a postura. Isso é natural, pode ser que não tenha nada de errado. Então é comum no inverno em algumas espécies você não encontrar postura. Mas pode ser que na primavera você precise ajudar o enxame. Então o meliponicultor tem que ter o conhecimento necessário para poder ajudar esse enxame. E a pergunta do amigo era se um enxame que entra em diapausa ele tem uma genética mais fraca. E não, pessoal. O que influencia na diapausa é sim questão genética, mas são outros fatores também. E um enxame que entrou em diapausa pode ser um enxame produtivo no decorrer do ano. Então não é um indício de genética fraca. Beleza. Sabido isso, como que a gente pode ajudar um enxame na diapausa, né, na saída dele? Agora em agosto, onde eu estou gravando, meio de agosto, a boa parte dos enxames ainda não voltou. E isso pode se estender até o final de setembro, começo de outubro. O meliponicultor ele tem que saber avaliar se o enxame precisa de ajuda ou não precisa. Antes de mais nada, o enxame tem que ter reservas de alimento, seja ainda restante do inverno, ou seja das abelhas já trabalhando nas floradas da primavera. Então, tendo reserva de alimento, a gente vai raciocinar para o outro lado, né? São 3 pilares que vão influenciar na postura. E o que eu chamo de ciclo virtuoso da postura, onde tem postura, mais abelha nasce, mais abelha nasce, mais abelha trabalha, mais alimento entra. Então alimento, postura, abelha, alimento, postura, abelha, e assim o enxame vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então o primeiro deles é o local. Se o seu enxame não estiver num bom local, ele não vai se desenvolver. Não adianta você botar uma jataí no 20º andar e esperar que ela se desenvolva bem, né? Então esse é um exemplo maior, mas pontualmente o sol, o vento e outras condições ambientais vão influenciar nesse lugar. O segundo, pessoal, que influencia no ciclo virtuoso da postura, tentem sempre, né, eu faço um convite, a analisarem o manejo pensando se você vai influenciar positivamente ou negativamente no ciclo virtuoso da postura, com relação ao local, alimento e população, né, o serviço ali no caso. Então tem que ter alimento, se não tiver alimento não vai ter postura. Pode ser naturalmente ou pode ser artificialmente com a ajuda do meliponicultor. E o terceiro, que são a força de trabalho, né, as campeiras. Então, se tudo deu certo na diapausa, o enxame vai estar com bastante campeiras no final do inverno. Então, tem condições de voltar à postura. O que o meliponicultor pode fazer para ajudar é colocar um disco de cria nascente. E a partir daí, espera, pessoal. Espera. Eu não recomendo que faça mais nada. Carlos, pode ser que eu perca o enxame? Sim, pode ser que você perca o enxame. Mas não vale a pena ficar insistindo com disco de cria, que poderia ser feito divisão, poderia ser reforçado um enxame médio, num enxame que está ali debilitado e que talvez não vá se recuperar. E daí entra um outro ponto que deu o título desse vídeo e que eu lembrei na pergunta desse amigo, que é com relação a matar a rainha, né? Ele tinha perguntado da genética fraca, uma questão que algumas pessoas levantam, que é matar a rainha para melhorar o enxame. Como assim, Carlos? Um manejo tão brusco, tão agressivo? Depende do ponto de vista, pessoal. No meu, é um tanto quanto. Eu nunca fiz e não pretendo fazer isso. Acontece que na apicultura, isso é relativamente comum, dependendo da região, dependendo do manejo do apicultor. Tá? A rainha da apis, ela pode se desgastar muito fácil, porque é muita postura que ela realiza. E a gente tem um ponto muito importante, que é a variabilidade genética. Eu, aqui no meu meliponário, hoje tenho bastante mandaçaias.
bastante genéticas. Mas ainda assim, se eu matasse uma rainha, eu poderia estar perdendo uma genética muito boa. Não é porque a rainha tá ruim agora, que ela tá velha, tá com falha na postura, que as filhas dela são ruins. Entendeu? A situação atual não é porque é uma pessoa velha, doente, que os filhos dela não podem ser sadios, né? Um exemplo mais grosseiro um pouco, mas seria isso. Uma rainha que está em más condições de saúde não quer dizer que ela tem uma genética ruim. Ela pode ter princesas muito boas. Então eu, que estou aqui num local onde não tem mandaçaia nativa, eu não vou ficar sacrificando uma genética que pode ser diferente. No caso é uma genética antiga. Então é uma genética, provavelmente uma genética única no meliponário. Entenderam um ponto? Na Apis não existe isso, porque ela se espalhou de um modo no Brasil que eu diria, é um chute meu, mas por observação de mata, quem anda na mata sabe, se você pegar no Brasil inteiro um raio de 5 quilômetros que tem um pouquinho de mata, com quase toda certeza você vai encontrar um enxame de Apis. Tanto é que em toda florada que a gente vê, uma florada mais generalista, você vai encontrar Apis. Então, existem milhares de genéticas, milhares de variações genéticas disponíveis. Então, quando o apicultor ele mata a rainha, às vezes pode acontecer, né, de ele comprar rainhas selecionadas, trocar essa rainha, daí é um outro manejo, mas tem gente que mata e deixa a comer a substituir. Uma rainha nova, ela vai ser mais sadia do que uma rainha velha. É esse o ponto. Mas eu não recomendo por toda essa questão genética que eu falei nas abelhas nativas. Acaba sendo um pouquinho mais concentrado no nosso meliponário. Então, não recomendo que façam essa questão da morte da rainha. Porque daqueles 3 pilares, a rainha vai estar junto com a população ali, com a força de trabalho. Eu, com toda a minha experiência de 4 anos e meio na meliponicultura, não consigo avaliar se a culpa é realmente da rainha. Outros fatores podem influenciar sobre isso, pessoal. Questões feromonais, várias outras questões realmente. Sem contar esse ponto que eu falei, que não é porque a rainha tá velha que a princesa que vai nascer dela, porque acaba nascendo, por mais que a postura não esteja muito legal, acaba nascendo princesas. Então a princesa pode continuar uma genética excelente. Então eu prefiro deixar o enxame lá quietinho, evoluindo muito devagar, mas me dando bons zangões e me dando boas princesas, do que perder essa genética e executar essa genética, tá? Aqui a gente está falando do ponto de vista zootécnico, né? Não do ponto de vista de morte da abelha, de você gostar muito dela ou não. Pra mim, antes de mais nada, né? Claro, eu não me vejo matando uma rainha de abelha nativa. Às vezes que eu quase fiz isso, né? É a princesa de Jataí que a gente encontra na isca, a gente acaba soltando ela. Às vezes eu solto dentro do enxame, mas teve uma vez que eu achei 3 princesas, pessoal. Eu soltei 2, não tinha como eu colocar as 3 para brigar ali, poderia dar rolo, entendeu? Procurei nos meus enxames de Jataí, alguma Jataí que precisasse de princesa, e no momento nenhuma precisava. E aqui vai um ponto de Jataí também. Algumas pessoas acabam querendo salvar os enxames, fazer reforços, e para Jataí não vale a pena, pessoal. Aqui é uma experiência prática de quem já tentou 1 ou 2 vezes. Ouvi dezenas de relatos de pessoas que tentaram, porque você vai chegar agora no final do inverno, começo da primavera, com algum, dependendo da sua quantidade de enxames, é claro que não acontece com todo mundo, é uma porcentagem pequena, mas para quem tem vários, sempre vai ter um que acontece isso. Você vai encontrar uma Jataí que restou só a rainha. Não adianta colocar campeira, não adianta colocar disco de cria, não dá nem 10% de sucesso nesse manejo. Então deixa a caixa quietinha com a rainha lá dentro. Durante a primavera vai acontecer uma enxameação ali. E a tua caixa está aproveitada. Ah, cara, chegou dezembro, não aconteceu nenhuma enxameação da caixa. Tira o material, fornece para outro e usa a caixa para colocar um enxame novo de escapete. Não vale a pena, tá, pessoal? Realmente, se valesse, eu falaria, né? Claro, a gente faz de tudo para salvar os enxames. Boa parte dos meus manejos é mostrando como ajudar esse ciclo virtuoso da postura, porque ele ocorra da melhor forma possível, o enxame cresça, seja produtivo, enxameie, dependendo da situação, ou esteja apto à divisão. Então, basicamente, para resumir a conversa, diapausa está acontecendo, pode acontecer até o final de setembro, outubro. Se tiver alimento, você coloca ali um disco de cria para dar uma ajudinha. Se não resolver, deixa o enxame tranquilo. E não matem rainhas, já vi gente fazendo isso, já vi gente incentivando a fazer isso. Zootecnicamente falando, não vale nem um pouco a pena, sem contar essa questão que não soa nem legal você falar na boca, né, de matar uma rainha só pra vir uma genética nova. Então
eu prefiro deixar que o enxame se resolva. Às vezes o se resolva é ele definhar e eu aproveito a caixa depois, tá tudo certo. A natureza segue o curso dela. Na natureza ocorre isso, né? Às vezes as abelhas, o enxame consegue fazer uma substituição muito boa de rainha e às vezes não. O que acontece? Você passa lá na frente da árvore, tá lá um lindo enxame de jataí. Passa meses depois, não tem nada. Passa mais um pouquinho de tempo, tem outra jataí lá. E assim que segue o curso da natureza, eu prefiro deixar ele interferindo pontualmente com alimentação, reforço de campeiras e, antes de mais nada, como eu falei, o primeiro pilar, o enxame no bom local, né? Se você pretende ou está criando abelhas e não sabe do que elas precisam, tem algo de errado já no início da tua criação, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Os comentários de vocês são muito importantes pra gente direcionar os assuntos e os debates. Se gostaram do vídeo também, não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal quem não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.